Então hoje vamos começar a falar sobre piação. Segundo o entendimento da doutrina espírita, a expiação é você liquidar débitos de vidas anteriores ou dessa própria vida, mas preferencialmente de vidas anteriores. Expiar, pagar, passar por penalidades. Esse seria o conceito da doutrina espírita. Agora, se isso é verdade, se a expiação é o resultado justo e merecido de uma ação anterior, eu poderia dizer que a expiação é a lei do karma, é um efeito zelado por uma causa. Então, para definirmos expiação, nós vamos então dizer que a expiação é um efeito causado por uma determinada postura do espírito em momento anterior, nesta ou noutra vida. Então isso é a definição de expiação. O efeito de um zelado por uma causa. Mas só definir a expiação se fica algo muito longe, afastado de nós. O que é preciso é conhecer a expiação na vida. Conhecer na vida o que é expiação. Então eu vou falar um pouco agora do que é a expiação na sua vida. O que é na sua vida pode ser considerado como o resultado, o efeito de uma causa que você mesmo, o efeito zelado por uma causa que você mesmo deu origem anteriormente. Então, para nós reconhecer o que é a expiação na sua vida, vamos ouvir o Espírito da Verdade. Vamos ouvir, a Fia vai ler a pergunta 132 do livro do Espírito, que é assim: o que é encarnação? Qual o objetivo da encarnação? Ou seja, por que você está vivo? Para que você está vivo? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, chama-se expiação, para outros, missão. Fala por aí, depois você lê mais um pouco. Então por que você está vivo? Para chegar perto de Deus, alcançar a evolução espiritual, elevar-se espiritualmente através de provas,
Algumas dessas provas são missões, outras são expiações. O que é uma coisa, o que é outra? Missão é quando você vive alguma coisa com o sentido de auxiliar o próximo. Expiação é quando você vive alguma coisa como resultado de uma ação anterior sua. Então, na missão, você não está fazendo provas, mas está sendo instrumento da prova dos outros. E na expiação, você está realizando as suas provas. Então, como eu disse, o objetivo desta parte é nós entender a expiação na sua vida. Então, a partir do que nós falou, nós se pode entender que a expiação são as suas provas. Todas as suas provações são expiações. Ou seja, todas as suas provações são efeitos zelados por uma causa anterior, ou seja, é justo e serve como um instrumento para a sua elevação espiritual. Ou seja, é amoroso, é uma oportunidade de Deus que Deus lhe dá para aproximar-se dele. Isso é a expiação na sua vida. Então, aquilo que nós vimos lá atrás, que nós falou que a doutrina espírita fala que a expiação é o pagamento de débitos, já perde completamente o sentido. Porque expiação não é pagar nada. Expiação não é penalidade nenhuma. Expiação é o objetivo da encarnação. E expiação é prova para que Deus lhe dá como uma oportunidade de chegar perto dele. Então, aqueles que veem na expiação uma pena, um castigo, uma coisa sofrida ou dolorida, não entende o amor de Deus. Não entende que Deus é acima de tudo justo. Só pode lhe dar a real, só pode lhe dar o justo merecimento. E que Deus acima de tudo é amoroso, que nunca vai deixar um filho seu sem oportunidade. Então, continuando a leitura da resposta da pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Eu havia terminado assim: para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, filha, para nós não interessa mais o resto da resposta, né? Porque nós não está estudando vida, nós está estudando expiação. E eu queria que você, então, por favor, repetisse este pedaço. Porque aí está a definição de expiação. Como instrumento de prova. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação.
Então, o que é a expiação na sua vida? São as vicissitudes da sua existência corporal. Esta é a expiação. Vicissitudes da existência carnal. Toda vicissitude é uma expiação. O que será vicissitude? Alternância de situações. Então, a expiação se caracteriza toda vez que uma situação da sua vida se altera. Se você hoje tem dinheiro e amanhã não tem, houve uma alteração de situação. Isso é uma expiação. Mas, se você hoje não tem dinheiro e amanhã você tem, isso é uma alteração e isso também é expiação. Então a expiação não é só o sofrimento, não é só a carência, não é só o negativo, o que você considera negativo. Mas a expiação é o fato das situações da vida se alterarem. É isso que explica e ensina o Espírito da Verdade. A expiação não é um castigo, mas é uma prova. E essa prova se caracteriza toda vez que uma situação da sua vida muda. Quando você está fazendo o que gosta e é obrigado a fazer o que não gosta, aconteceu uma expiação, alterou a situação. Mas quando você está fazendo o que não gosta e começa a fazer o que gosta, também é um ciclo expiatório. É porque é uma vicissitude. Então aí está, vamos dizer assim, como a FIA gosta muito de me perguntar, na prática, o que é expiação? Essa alteração de, como se fala, de situações. Isso é expiação. E vivenciar isso leva a Deus. Porque, leia de novo, Fia, o início deste texto, por favor. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer. Aí está. Para alcançar a perfeição, é preciso que haja alterações no estado das coisas da sua vida. Então, quando nós começamos a estudar expiação, a primeira coisa que guita a nossa frente é que a vida não pode ser retilínea. Você não pode ter só o que quer. Você não pode ter só o que não quer. Você não pode fazer apenas o que quer. Você não pode fazer apenas o que não quer. A vida precisa ter expiação, ou seja, precisa ter vicissitude, precisa ter alternância de situações. Então aqueles que vão à igreja
pedir a Deus que mantenha ele no emprego, está fugindo das suas vicissitudes, da sua expiação. Aqueles que vão à igreja pedir a Deus que mantenha o seu matrimônio, está fugindo das suas expiações. Ou seja, não está querendo vivenciar a oportunidade de aproximar-se de Deus. Isso precisa ficar bem claro, porque nós achamos que expiação é castigo, e aí não quer expiar. Mas expiação não é castigo. O prazer também é expiação. Fazer o que gosta também é expiação. Passar por momentos que você considera felizes também é expiação. Porque o momento feliz vem depois do momento triste. E depois do momento triste, virá um novo momento feliz. E aí está a vicissitude da vida. Então aquele que renega o momento de sofrimento, não vivencia a sua expiação, e com isso não consegue realizar a provação necessária para aproximar-se de Deus. Este é o primeiro detalhe. Vamos falar um pouco mais. Então nós descobrimos uma coisa importante. Aquilo que nós não gosta é imprescindível acontecer para que eu aproveite essa encarnação para me aproximar de Deus. Essa é uma visão que poucos têm coragem de assumir como mentores de espíritos encarnados. A maioria prefere colocar Deus não à disposição da expiação, mas à disposição do fim da expiação dos seres humanizados. Preferem colocar Deus, um Deus que ande atrás do ser humano como um gênio pronto a cumprir todos os desejos do ser humanizado. Mas esse não é Deus. Por quê? Porque Deus cria como causa primária de todas as coisas as expiações. Deus cria como Senhor do karma as vicissitudes da vida. Deus cria como Pai a oportunidade dos filhos se elevarem. Então essa é a visão que os espíritos libertos da ação do ego têm sobre as situações da vida. Todas elas são apenas vicissitudes. Todas elas fazem parte da elevação espiritual. Por isso, nenhum espírito se apressa em socorrer um ser humanizado que está vivendo a sua vicissitude, no sentido de salvá-lo do perigo etiapa, mas sempre no sentido de dar-lhe força para aproveitar a vicissitude e alcançar a elevação espiritual.
porque senão nós vai começar então a falar em como aproveitar a vicissitude para a elevação espiritual. Então vamos entender como é que se aproveita uma expiação. Numa pergunta anterior, o Espírito da Verdade responde assim. Kardec pergunta: por que o Espírito, como é que o Espírito, se todos nascem pulos, como é que o Espírito avança? E aí, desculpa, a pergunta é assim: se alguns nascem pulos e outros não pulos? E o Espírito da Verdade diz: olha, se todos nascem simples e ignorantes, Deus dá provas, missões a alguns, a todos, para que eles vão evoluindo, adquirindo ciência e mantendo a pureza. Alguns passam por suas missões em paz, outros só conseguem com ranger de dentes e por lixo precisam executar de novo. Então, aproveitar a expiação é viver sem ranger de dentes. O que é ranger de dente? Sofrimento. Então, Deus dá a expiação e Ele coloca como objetivo para aquele que quer elevação espiritual vivenciar as vicissitudes da sua vida sem ranger de dentes, sem sofrimento. Então, no momento em que a sua vida muda de boa para má, você está vivendo uma vicissitude que não deve ser afastada, mas que deve ser vivenciada com toda a força do Espírito, sem ranger de dentes. Essa é a forma de se vivenciar uma expiação. Quem passa pela sua expiação sofrendo, não aproveitou a oportunidade de elevação. E é isso que eu queria mais forte falar hoje. E só fiz esse, como se fala, esse todo show, para nós entender o que é expiação. Como passar pela expiação sem sofrimento, sem ranger de dentes. Como viver a mutação de um momento prazeroso para um momento não prazeroso, sem ranger de dentes. Ou seja, como vivenciar a sua vicissitude sem se deixar levar pelo negativismo que você está vendo. Não sofrer com a vida. Isso seria, na verdade, o tema de hoje. Mas antes foi preciso nós falar um pouco sobre expiação. Então vamos falar um pouco disso. Como se viver a expiação sem sofrimento.
A primeira coisa necessária é a consciência de que você não é um ser humano e de que a sua vida não é uma vida, mas sim a encarnação de um espírito. Ou seja, que a sua vida é formada por expiações, que são provas para você, espírito. Isso parece redundância para quem se diz espírita ou até espiritualista, mas não é tão redundante assim não, viu? A maioria dos espíritos encarnados não vive com a consciência de que ele é um espírito, mas se acha um ser humano. E a maioria não vive com a consciência de que esta vida não é uma vida, mas uma encarnação. Por isso, não vem a hora da expiação, a vicissitude, como a realidade da vida. Então veja, o espírito que não está consciente de si como espírito, ele acha que a vida dele vai ser uma de rosas. Ele acha que a situação que ele está neste momento jamais se alterará. Mas isso é impossível, porque aquele espírito não encarnou para viver, mas encarnou para vivenciar provações para chegar perto de Deus, ou seja, vivenciar expiações. Então, inexoravelmente, a situação que o espírito está vivendo hoje vai se alterar amanhã. É isso que o Buda chama de impermanência. Nada é permanente. E que o espírito da verdade chama de vicissitudes da vida. Então essa é a primeira forma de viver com a vicissitude. É compreendendo que ela vai existir. Compreendendo que será impossível parar a hora da expiação. E que mais dia menos dia, aquela situação que hoje você está vivendo se alterará. Essa consciência é necessária. Essa consciência é fundamental, porque sem ela você vai ranger de dente quando a situação alterar-se. Shaine pergunta: quando não estamos encarnados, por que não conseguimos evoluir? É igual a você querer fazer a prova olhando livros dentro da sala de aula com a professora lhe dando aula. Impossível. Quando você está desencarnado, você sabe tudo, porque o livro está na sua frente, porque os professores estão do seu lado. Agora, isso é só estudo. Quando você acaba de estudar, aí você precisa
fazer a prova. Vem para a carne, joga o livro que é a sua memória espiritual desça em casa, e os professores ficam não visíveis para você. E aí você senta e tem a sua folha, no caso, as suas expiações, no caso, o que você chama de vida, para provar que aprendeu aquilo que estudou fora da carne. Continuando, mas por que isso não acaba nunca? Você disse que nunca vai acabar esse ciclo. Nunca vamos aprender? Tudo? Não. Por quê? Porque só Deus sabe tudo. Só Deus conhece tudo. Só Deus é a perfeição. Então, ao longo de toda a existência do Espírito, ele está lá sempre tendo algo a aprender com o Pai dele. Agora, não se achute com isso, porque você não tem a mínima noção do que seja esse aprendizado ao longo da eternidade. Para você a eternidade é algo muito longo, mas não é não, viu? Qual o resultado, filha, de se viver com essa consciência da vicissitude? Com a consciência de que as coisas vão se alterar. Você está lá preparado para a alternância da situação. Ou seja, se você hoje tem uma vida perfeita dentro dos seus padrões, mas você tem a consciência de que isso não durará para sempre, no momento que a vicissitude ocorrer, você está lá preparada para essa mudança. Esse é o grande diferencial daquele que vive como espírito e daquele que vive como ser humano. O espírito está sempre preparado para a vicissitude, para a ocorrência da vicissitude. O ser humano nunca está preparado. O ser humano é sempre pego de surpresa. Por quê? Porque ele não acredita na vicissitude, mas só acredita na permanência da situação, seja ela positiva ou negativa para ele. Quando você sabe que aquilo que está acontecendo agora é apenas transitório na sua encarnação, você se prepara para essa transição sem se apegar ao momento de agora. Você vive o momento de agora consciente de que ele durará por um certo período, mas que um dia se transformará. E quando isso ocorrer, não será surpresa para você, será algo esperado, algo certo, algo previsto. Vejam os exemplos dos furacões agora. Na primeira cidade, ninguém previu que a cidade poderia alterar-se de seca para molhada, apesar daquela, como se fala, daquela possibilidade disso acontecer.
Agora, no segundo, todos já estavam conscientes da vicissitude que poderia ser zelada por este outro furacão. Não aconteceu. Vamos dizer assim, o que aconteceu na primeira. É a mesma coisa na sua vida. Se você estiver preparado para o fim do prazer ou para o fim da dor, você não vai se apegar ao prazer nem à dor. Vai viver o seu prazer? Ótimo, estou tendo prazer, maravilhoso, e daí? Vai viver sua dor? Ótimo, estou tendo minha dor, maravilhoso. Mas não vai se apegar, porque terá a esperança e a certeza da alteração, da mudança do sentido da sua vida. Então esse é o primeiro aspecto. Você quer ser feliz incondicionalmente, ou seja, quer aproximar-se de Deus? Viva com a convicção de que você é um espírito e está fazendo uma encarnação aonde a vicissitude ou a alternância das situações da vida são inexoráveis e não acontecer, mas dia menos dia. E aí prepare-se para essas mudanças. Prepare-se para o momento que vai acontecer o que você não gosta. Mas também prepare-se para o momento que vai acontecer o que você gosta, para você não se apegar a ele. Esse é o primeiro detalhe. Essa preparação tem também outro aspecto importante. O viver cada situação dentro dela mesma. Sabe, aquele que não vive a vida como encarnação, ou seja, não entende a expiação, este não repara no momento em que a vicissitude está se alternando, que o acontecimento está se alternando, e ainda quer viver a situação dentro da alternância anterior. Sabe, eu vou dar um exemplo, vocês sabem que eu não falo de Atos, mas só para ficar claro, eu vou dar um exemplo de Atos. Pessoas que não têm onde cair vivo e que não economiza dinheiro. Pessoas que de repente perderam o emprego e está gastando tudo que tem, porque não consegue, ou melhor, não concebe que hoje ele não tem mais. Hoje ele precisa viver uma situação diferente, porque a vida dele alterou-se. Esse é um detalhe fundamental que o ser humano não consegue, a não ser quando entra vamos dizer assim, na miséria absoluta. Mas ele não concebe as vicissitudes ou alternância das situações da sua vida.
Por isso, muitas vezes vai estar no que vocês chamariam de vicissitude positiva, ainda está chovendo. A dor que já foi embora, que já acabou. Ou às vezes está já no momento da vicissitude negativa, mas quer mostrar e se sentir como se tivesse tudo na vida. Este é o segundo aspecto que nós precisamos nos atentar. A vicissitude vai ocorrer, e se eu não estiver consciente dessas alterações, eu vou ficar preso no passado ou no futuro e não vou viver o meu momento específico para a elevação espiritual. Bastante interessante, que é o que todos nós gostaríamos de fazer. Tazi diz: a minha dificuldade é vivenciar tudo isso que o Kim diz. Na prática parece que esquecemos tudo. Como fazer para vivenciar e ficarmos um pouco mais desapegados? Não é tão difícil não, é mais simples do que você pensa. Primeiro, lembra que eu falei qual é a primeira condição para você entender isso? Não ser ser humano e não viver uma vida. Então comece destruindo a si mesmo como ser humano. Qual o nome dela, filha? Tazi. Fala ali, pai. O nome dela é Tazi. Destua essa. O que você é, homem ou mulher? Destua. Quantos anos você tem? Destua. Quem são seus pais? Destua. Quem é seu marido e seu filho? Destua. Porque tudo isso é humano, não é espiritual. Onde você mora? Sai de casa para trabalhar? Destua. Não é parar de trabalhar, é destruir a obrigação de ir trabalhar, destruir o trabalho como realidade, como bem, como forma de ganhar dinheiro, como forma de se sustentar. Esse é o caminho. Você não consegue pôr na prática porque você ainda é humana, e todo ser humano não consegue vivenciar a certeza da vicissitude, porque ainda sonha com dias melhores, ainda sonha com uma vida calma, ainda sonha em ter tudo na vida. Então o que você precisa é deixar de sonhar tudo isso, porque isso não vai acontecer. Você nasceu para vivenciar vicissitudes, expiações, e não para se satisfazer. Essa é a prática. Destua quem você é, destua a vida que você tem, porque sem isso você não consegue colocar em prática. E aí você leva uma vida com vicissitudes de estado de espírito. Passa pelo prazer na hora que a vicissitude é positiva. Passa pelo sofrimento na hora que a vicissitude é negativa. Mas uma coisinha interessante, viu? Essa situação que se altera não é a situação espiritual, mas é a situação material. Só a situação material se é sujeita à expiação.
a lei da expiação, não a situação espiritual. Ou seja, o que muda é a sua vida de ser humano, não a sua vida espírito. Saiba disso. E mantenha-se no mesmo padrão quando a sua vida de humano viver vicissitudes. Tazi faz o seguinte comentário: pois é, comecei uma terapia hoje para justamente tentar levar uma vida que me agrade. E agora o Kim diz isso tudo. Terapia é o quê? Psicologia? Psicologia é a ciência da exaltação do eu. E espiritologia é a ciência da destruição do eu. Então hoje você precisa definir o que você quer ser. Se você quiser ser ser humano, ninguém vai lhe julgar. Ninguém pode lhe criticar. Ninguém pode lhe acusar. Só Deus. E mesmo assim ele não critica nem acusa. Ele só diz: louvado seja, e meu filho, eu vou lhe dar mais uma chance. Ela está perguntando se terapia é exaltação do ego. Isso, exaltação do eu, do ser humano. O ser humano é o ego. Você vai fazer uma terapia para realização de desejos, para apaixonamento por coisas. Paixão e desejo é fruto do ego. Tazi diz o seguinte: terapia é a exaltação do ego, espiritualidade é a destruição. Tô no meio, e aí? Livre-arbítrio, só você decide. Isso é livre-arbítrio. Querer buscar a Deus ou não. Checoche, ninguém pode fazer por você a decisão e ninguém pode lhe acusar de nenhuma opção que você faça, porque o livre-arbítrio é dado por Deus. E se Deus lhe deu o direito de optar, quem sou eu para falar alguma coisa? Tazi diz: mas eu preciso fazer isso, tenho que ter um emprego e não consigo. Por que tem que ter um emprego? E não consigo. Porque você acha que o emprego vai lhe sustentar? Para você eu respondo como Cristo. Por que você se preocupa com o que vai comer? Deus dá comida aos passarinhos, por que não vai dar para você? Veja, não é não comer, é porque se preocupar. Quem disse que você tem que ter emprego? Para que você quer emprego? Para ganhar mais? Para quê? Para sair de uma vicissitude? A vicissitude vai acabar por si só. A alternância, o momento que você vive hoje, vai mudar-se pela lei da vicissitude, não por causa do seu emprego. É isso. Procure emprego se você quer procurar, faça-se a terapia se você quer fazer, mas não acredite que é isso que vai resolver seu problema. Porque o que vai resolver o seu problema é tiapa, é a alternância das situações que faz parte da vida. Tazi diz o seguinte: com o emprego as pessoas me dão valor. Infelizmente a vida é assim. Pois agora, sem emprego, sou subestimada por meus sogros. E isso me angustia. Moça, deixa eu só lhe falar uma coisa. Viver com Deus, para Deus e em Deus. Essa sua busca de ser aceito por outro ser humano afeta a sua busca de ser aceita por Deus. Porque o sofrimento e a acusação que você está fazendo
contra esses outros seres humanizados, fele a sua ligação com Deus. Você achar que eles não lhe valorizam e chofer dizendo, acusando-os disso, acaba com o seu amor ao próximo. Fele a sua ligação com Deus. Então volto a repetir, não é para você que você está procurando, mas é para calar a boca dos outros. Sabe qual é o nome disso? Vingança. Sabe qual é o nome disso? Busca da fama, de ser aceito por todos, de ser elogiado por todos. É isso. O emprego é importante? Sim, é importante. Se tiver, tive. Se não tiver, não tive. Ser aceito pelos outros não é importância nenhuma, porque eu e Deus, essa é a relação que importa. A filha tinha um texto velho da Madre Teresa, que ela falava um monte de coisa, e no final ela dizia assim, e no final é sempre entre eu e Deus, porque é com ele que você vai ter que se acertar, não com seus sogros. Mas se a gente não deseja nada, não faz nada. Tem que querer para fazer, não é? Não. Então, para viver neste mundo, precisamos fingir que isso é vida. Senão, como vamos querer trabalhar, acordar cedo, etc? Não, você não precisa. Deus é causa primária de todas as coisas. Não é o seu querer que faz acontecer, mas é Deus que faz as coisas acontecerem. Não, não é você. A vida vive a vida. Não é você que cria a vida. A vida é criada por Deus. A vida é um dom de Deus. Os acontecimentos da vida são dons de Deus. Se a sua expiação lhe obriga a trabalhar, você vai trabalhar, gostando ou não. Se a sua expiação lhe obriga a estudar, você vai estudar, gostando ou não. Sabe o que o desejo faz? O que a vontade faz? Entra em choque com a realidade. Quando você está trabalhando, a sua maior vontade é ficar em casa. Quando está desempregado, a maior vontade é arrumar um emprego. Já reparou nisso? Quando está estudando, gostaria de estar de férias para poder curtir a noite. Quando não está estudando, quer voltar para a escola que está com saudade dos amigos. Repare nisso. A sua vontade e o seu desejo são sempre inimigos da sua vicissitude, porque o ego é o tentador, ele está lhe tentando. Olha, a sua vicissitude está assim, mas você deveria estar assim. Sempre será isso. Tazi pergunta: como parar esse ego? Como detectar? Acho impossível. São duas perguntas. Como detectar? Detectar é fácil, você sabe. Você acabou de me dizer, eu preciso trabalhar. Isso é o ego. O ego lhe tentando para que você vivesse uma realidade diferente da vicissitude que você tem. Como parar? Sabendo que você está vivendo uma vicissitude. Ou seja, que hoje você não está trabalhando, mas que amanhã estará. Veja, não é não procurar emprego, é não querer estar empregado, é diferente.
Se você está procurando emprego, procure. Mas não procure com a esperança de assar. Procure porque aquilo é a sua vicissitude daquele momento. É isso. Então, como detectar? Fácil. Como parar? Vivendo a realidade. Isso é temporário, isso é transitório. Eu vou me preparar para o dia que eu tiver pegado, ao invés de ficar solando que eu não tenho pego. Faltou só um elemento. Um elemento necessário, além da conscientização, para estar preparado para a vicissitude. Faltou um elemento necessário para vivermos nossas expiações. A fé, confiança e entrega absoluta a Deus. Para se atingir a não ação. Sem fé, ou seja, sem confiança em Deus, sem entrega ao Pai, ninguém consegue viver a sua vicissitude sem ranger de dentes. E é por isso que o Espírito da Verdade fala que o objetivo da expiação é aproximar o Espírito de Deus. Somente com o exercício da fé e com a consciência de que você é um Espírito que não está vivo, mas está vivenciando expiações, você consegue aproximar-se de Deus, da realidade. Então veja, isso é expiação. Isso é a forma de se sair da roda da expiação ou da roda das encarnações. Não há outra forma. E não há outra verdade. Sabe? Chamar expiação de pagamento de débitos. E está muito longe de tudo que nós falou agora. Falar de expiação como sofrimento necessário está muito fora da realidade do universo. Expiação, agora eu vou usar palavras, digamos assim, mais tradicionais e que vocês chamam de véias. Expiação é algo santo, porque o resultado da vivência da expiação pode ser a santidade ou a elevação espiritual, como você quiser chamar. Porque a expiação é obra de Deus. E tudo que vem de Deus é santo. Santo, santo, santo seja o seu nome. Atribuir-se à expiação um papel meramente coadjuvante na vida. Atribuir-se à expiação apenas
quando não se gosta do que está passando, é desmerecer essa santidade, essa divinidade, se é que existe essa palavra, divindade da expiação. Precisamos aprender a conhecer um pouco mais do mundo espiritual. Precisamos aprender a nos espiritualizar mais, para poder viver o divino como divino e o material como material. Jaine pergunta: espíritos muito evoluídos como Jesus, Maria, nos escutam quando falamos com eles? Grande pergunta, viu? No livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: o espírito pode saber de tudo que acontece? E aí o Espírito da Verdade diz: até pode, mas isso depende do grau de elevação. Porque quanto mais os espíritos se elevam, menos eles se preocupam em saber de tudo. Eles se preocupam em saber aquilo que for preciso que eles saibam, que faça parte do seu serviço a Deus. Então Cristo e Maria vão ouvir você se for útil ao universo. Agora, se você ficar rezando para Cristo e Maria, pedindo para passar de ano, para arrumar emprego, ele não vai ouvir. Não vai. De culpa, olha, por favor, não me leve a mal, vocês já me conhecem como eu sou. Ele não vai perder tempo com isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo fala parte de uma vicissitude e acontecerá de acordo com o plano de vida de cada um. Então ele não vai ouvir isso. Agora, se na sua oração houver o amor ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas, sem condicionalidade, sem pedidos, sem paixões, sem desejos, aí isso faz parte da função de Cristo como governador geral do planeta. Faz parte da função de Maria como senhora da regeneração. Aí eles vão ouvir. Antes apenas, deixa eu só falar uma coisa. Já aconteceu isso no Chabo, no Santos, e hoje aqui. O socástico que eu estou falando, como disse a moça, eu acabei de marcar uma terapia e agora o que eu faço? Só elevar uma coisa, filhos. Essa é a nossa missão. Esse é nosso trabalho. É socar. Eu disse no Chabo e o calado que tá aí tava lá. O que se faz com alguém histérico? Dá bezinho? Diz quietinho, calminha. Ou se dá um tapa na cara? É preciso
dar um tapa na cara para despertar. E este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão: despertar espíritos que estão histéricos com a humanidade que estão vivendo. Então, tenha certeza que todas as palavras que eu proferi hoje e outros dias sempre tem como objetivo, sempre tem como fundamento o amor que eu tenho por todos vocês. Precisamos despertar dessa histeria de ficar sentado, solando e sofrendo, acusando os outros, para viver a realidade, o ciclo de expiatório de cada um.